Olá pessoal, tudo certo? Bergson Barreto por aqui mais uma vez e hoje o vídeo está bem interessante, hein? Vou falar sobre penhora de salário para pagamento de dívidas. O que você acha sobre isso? É possível? Não é possível? É certo? Não é certo? Vamos debater um pouco, explicar como está essa situação jurídica hoje aqui no nosso país, tá bom? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique comigo até o final do vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva já no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações, tá certo? Vamos entender um pouco o que fala a lei, tá? E o que a justiça tem entendido, tem julgado nesses últimos tempos, tá bom? Vamos iniciar então sem muita enrolação. Se você quiser deixar os seus comentários, suas considerações, fique à vontade, o vídeo está aqui, o canal está aqui para isso, perfeito? Vamos lá, vamos falar da penhora de salário para pagar dívida. O que é penhora de salário? A penhora é um ato, tá, que a justiça determina que aconteça sobre determinado bem. O dinheiro, né, na conta, o salário, é um bem, é um patrimônio, tal como um automóvel, tal como um imóvel, ou qualquer outra coisa que a lei considera como bem, aquele que tem valor econômico, seja ele imóvel ou imóvel, tá certo? Material ou imaterial. Então nós temos aqui a penhora de salário, tá, para pagamento de uma dívida. Lembrando que essa dívida não é aquela dívida em que você vai iniciar uma discussão sobre ter ou não ter direito a receber. Essa dívida trata-se de uma dívida já constituída, tá? Dentro ou fora de um processo. Se for uma dívida que tem o caráter de um título extrajudicial, ele já tem força executiva o suficiente para iniciar com o pedido de penhora. Se for uma dívida que precisa antes ser debatida, ser conhecida e ser julgada pelo juiz se ela é procedente ou não, aí nós ainda estamos longe desse momento, tá bom? Então, uma dívida já constituída extrajudicialmente tem força executiva. Se ela ainda vai precisar de uma discussão para saber quem tem razão, então nós precisaremos de uma sentença do juiz para dar força executiva àquele direito, tá bom? Então, essa penhora só pode acontecer num estado avançado de um processo, que nós chamamos processo de execução, ou o processo de cumprimento de sentença, tá bom? Então, dentro de um processo de execução ou dentro de um processo de cumprimento de sentença, nós teremos essas possibilidades aqui, perfeito? Então, vamos lá. Tudo que acontece no processo, tá? Ou tudo que é feito dentro do sistema do Poder Judiciário tem embasamento na lei. E aqui nós temos o quê? O Código de Processo Civil, que dita as regras de um processo, como o processo inicia, como ele tramita e como ele finaliza. O que pode ou não acontecer dentro de um processo, em todas as suas fases, tá? Então, o CPC, que é o Código de Processo Civil, ele fala que não pode acontecer isso aqui, ó, esse título, tá? Isso aqui que eu coloquei no título, a regra, o CPC fala que não pode, tá? Existe uma lista de bens que são impenhoráveis. Essa impenhorabilidade recai sobre o salário também. Essa é a regra. Só que a lei tem as suas letras miúdas também, tem as suas exceções. E dentro das exceções em relação à penhora de salário, ao bloqueio do salário, à constrição do salário, daquela verba alimentar, ela acontece em duas situações, tá? Então, aquela situação anterior, porque o código, né, atual de 2015, tá bom? Nós tínhamos um outro código de 1973, tá? Esse foi revogado e entrou esse no lugar. Esse de 2015, ele inovou um pouquinho em relação a isso. O salário era totalmente, absolutamente impenhorável. Absolutamente. Não havia possibilidade de exceções, de relativizar isso. Agora,
o de 2015 veio trazendo uma inovação, tá? Relativizando. Então, o Código de 2015 trouxe essa possibilidade dessas duas exceções. Quais são essas exceções? Primeira, tá? Pensão alimentícia. Você sabe, né? Não é segredo para ninguém, que as pensões alimentícias são cobradas, podem ser cobradas diretamente do salário. Não é isso? Desconta lá 20%, 30% do salário daquele que paga a pensão. Então, olha aí, uma relativização dessa empenhorabilidade, né? Então, não era empenhorável? Não pode? Não pode, mas para a pensão alimentícia, pode, tá? Essa é uma das exceções. Temos outra? Temos outra também, tá? E qual que é a outra? A outra é quando o devedor, olha só que coisa interessante, quando o devedor ele tem um rendimento de mais de 50 salários mínimos, tá? Então, quando a pessoa vai ter o salário dela comprometido, mesmo sem ela querer, contra a vontade dela, para pagar uma dívida, em regra não teria. Mas, quando ela deve pensão alimentícia, essa exceção é aplicada. Vai ter o salário, sim, penhorado. Quando o salário dela for 50, né, maior que 50 salários mínimos, isso é bem difícil acontecer, né? Poucas pessoas no Brasil ganham mais que 50 salários mínimos, mas a lei trouxe essa exceção. Então, quem ganha mais que 50 salários mínimos entra na exceção que vai ter o salário penhorado para pagar a eventual dívida. E quem deve pensão alimentícia também vai ter o salário penhorado para pagar essa pensão alimentícia, tá? Então nós temos aqui um grande dilema agora, que a lei fala exatamente isso, tá? Pensão alimentícia e quem ganha mais de 50 salários mínimos. Fora isso, temos alguma possibilidade? Temos sim, tá? É aí que entra o papel do STJ, Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania, o tribunal que julga, tá? Que cria precedentes, que criam decisões que tentam uniformizar o entendimento da justiça em todo o país. Nós temos em Brasília, né, centralizado, o Superior Tribunal de Justiça, e nós temos diversos tribunais de justiça espalhados por todo o Brasil. Então, cada estado da federação tem o seu tribunal de justiça, que tendem a seguir todo o entendimento do STJ. Então, nós temos diversos tribunais pequenininhos e um tribunal de justiça grandão lá, que irradia os efeitos das suas decisões. A tendência é que todos os tribunais sigam o entendimento do STJ. Tá? Inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já está adotando essa sistemática, já está indo nessa mesma linha de raciocínio. Existem julgamentos, decisões que não são obrigatórias que os tribunais sigam, porque os tribunais podem criar suas próprias decisões. Porém, existem decisões que vinculam os outros tribunais. No momento, essa decisão aqui que eu vou falar do STJ não está ainda vinculada, ou seja, não está obrigatória para que todos os tribunais cumpram. Porém, pode se tornar aí como um exemplo a ser seguido. E, como eu disse, Estado de São Paulo e alguns outros estados, tribunais de alguns estados já estão adotando, já vinham adotando, inclusive, essa linha de raciocínio. Qual que é, então? É dar mais força ainda a essa relativização, tá? Aquela regra estabelecida. E qual é, então, essa relativização? É quebrar realmente essa regra tão dura, não é? E tão difícil que se torna muitas vezes para o credor receber algum direito do devedor. O devedor muitas vezes se esconde ou se escondia atrás dessa exceção, ou melhor dizendo, dessa regra, se escondia atrás dessa regra para não pagar eventual débito, dizendo assim, olha, a dívida que eu te devo não é pensão alimentícia. E também a dívida, ou a dívida que eu tenho com você, tudo bem, ela não é pensão alimentícia, mas eu não ganho mais que 50 salários mínimos.
Então, infelizmente, você vai ficar sem receber. Os tribunais e o STJ entenderam e falaram assim, não, peraí, isso não está tão certo assim, né? O credor ter um direito e não ter condições de receber. Por quê? Porque o devedor não deve. Aquela dívida não é pensão alimentícia e ele não ganha mais que 50 salários mínimos. Vamos tentar atender essa demanda de forma que não prejudique tanto assim o devedor. O devedor vai pagar? Vai pagar, só que de forma não tão brusca. Por quê? Existe um princípio também dentro do processo civil que é o de menor onerosidade, tá? Ao devedor. Por incrível que pareça, é isso sim. Então o devedor ele vai ser cobrado, ele vai ser constrangido a pagar judicialmente, juridicamente, porém ele vai ter o menor incômodo possível, a menor onerosidade, tá certo? De tal forma que o processo, a justiça, não prejudique ele por meio dessa cobrança. Então vamos lá. Qual que é então a regra adotada agora pelo STJ e pelos demais tribunais? Essa relativização, ela pode acontecer sobre quem ganha praticamente qualquer quantia hoje em dia. Então se a pessoa hoje ganha 2, 3, 4, 5, 10 mil, ela pode ter parte do seu salário penhorado. E não antes como só se ganhasse mais do que 50, tá? Então o que acontece? Vai ser, cada caso é um caso, vai ser analisado as condições que preservem a manutenção da dignidade humana e da subsistência do devedor, tá? Então o devedor ele vai ser sim levado a pagar essa dívida paulatinamente com uma redução pequena de um percentual do seu salário, que pode ser 10, 15, 20, 30, 5, a gente não sabe, cada caso é um caso. Tá? Nós temos diversos julgados pelo Brasil indicando 10, 15, 20, 5%, tá? Desde que não ofenda a dignidade humana e a subsistência. O devedor vai ter que provar o quanto ele precisa para manter a dignidade e a subsistência dele. Fora isso, vai ser aberto, então, um limite para os efetivos descontos, tá? Então, se existe uma cobrança de dívida de 10 mil reais de alguém que ganha 10 mil reais por mês, o juiz pode determinar que todo mês 10% durante 10 meses sejam descontados daquele devedor, tá bom? Daquele devedor. Então é isso. Essa relativização pode e está já sendo aplicada. Então você que é credor, saiba disso, dentro de um processo, vencidas e frustradas todas as demais etapas, tá? Antes disso acontecer, nós temos várias etapas, como eu disse no início. Isso aqui já é numa fase avançada do processo de execução ou de cumprimento de sentença. Então, frustradas as vias típicas de penhora, nós chegaremos nesse ponto aqui, nessa possibilidade, tá? E, havendo um salário, é possível aplicar 10, 15, 20% ou qualquer outro percentual que seja aplicável aí no seu caso concreto. Perfeito? Então é isso. Existe sim possibilidade, o devedor não está mais livre de pagar as dívidas porque não tem patrimônio. Se ele tiver salário, ele vai poder pagar sim de acordo com o STJ e os tribunais de justiça do país a pagar com um pequeno percentual do seu salário, desde que não ofenda a dignidade e a subsistência daquele devedor. E assim, o credor também consegue ser satisfeito aos poucos aquela dívida que ele havia e de repente até perdido as esperanças de receber. Perfeito? Deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento. Havendo dúvidas, sugestões, questionamentos, pode colocar aqui nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!